Olá, tudo bem? Agora nessa aula desse nosso curso de prática civil preparatório para a sua segunda fase do exame de ordem, nós vamos analisar as contrarrazões de apelação. Eu sou o professor René Hellman e nós estamos aqui para te ajudar a obter a aprovação no exame de ordem e fazer uma super peça. Se cair lá no seu exame a necessidade de apresentação de contrarrazões de apelação, fica ligado nessas dicas aqui porque você vai conseguir a aprovação. Vamos lá. A mesma coisa da nomenclatura da apelação, certo? Quem apela é o apelante e contra quem se apela é o apelado. Nesse caso aqui você está nesta caixinha. Ou você é apelado ou você é recorrido. E aí se você for utilizar a nomenclatura, ou você utiliza apelante e apelado, ou você utiliza recorrente e recorrido. Lembrando dessa dica. Estrutura da sua peça de contrarrazões de apelação. Então, assim como a apelação tem duas petições, uma petição de interposição e outra petição das razões, também você vai fazer nas suas contrarrazões. Só que em vez de fazer uma petição de interposição, porque o que se interpõe é só o recurso, as contrarrazões não são interpostas, elas são apresentadas. Então, você vai fazer uma petição de apresentação das suas contrarrazões. E você vai dirigir essa petição ao juízo aquó, ao juízo apelado, ao juízo da primeira instância, certo? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tal vara civil da comarca de não sei da onde. Vai dirigir aí para esse juízo, que é o juízo que julgou aquele caso na primeira instância, que deu origem àquele recurso de apelação. Vai qualificar as partes, e lá na prova do exame de ordem você vai qualificar de forma completa. Vai fazer aí então o requerimento de remessa dos autos ao juízo ad quem. Ou seja, aqui você não vai pedir necessariamente o recebimento do recurso porque você está contrarrazoando o recurso, certo? Então você simplesmente requer que os autos sejam remetidos ao juízo de segunda instância, porque o juízo de admissibilidade, no caso, vai ser feito pela segunda instância. O juízo de admissibilidade não é feito na primeira instância no caso do recurso de apelação. Vai datar, vai assinar, você tem pronta a sua petição de apresentação. Sempre lembrando o seguinte, você vai qualificar as partes aqui, primeiro o apelado, e depois o apelante, certo? Nossa, que letra horrorosa. Parece um semi-analfabeto, né? Um horror. Mas vamos lá. Qualifica dessa forma, porque quem está apresentando as contrarrazões é o apelado, ok? E ele vai apresentar as contrarrazões às razões do recurso de apelação apresentadas pelo apelante. Seguindo, depois que você fez a apresentação das suas contrarrazões, você vai fazer a petição das razões, naquele mesmo formato estabelecido para as razões aí do recurso de apelação. Então você vai dirigir o recurso ao juiz ad quem, ou seja, você vai dirigir ao tribunal, vai fazer uma síntese do processo, só que agora você vai fazer uma síntese especificamente do que foi alegado nas razões de apelação. Porque as contrarrazões, elas estão rebatendo as razões de apelação. Então, enquanto que o apelante precisava fazer uma síntese do processo até a prolação da sentença, o apelado não precisa necessariamente fazer essa síntese toda. Basta que ele sintetize o que foi alegado nas razões de apelação e o que foi pedido nas razões de apelação. E faça o resgate de alguns fatos que forem importantes para suas contrarrazões de apelação, sem ficar perdendo muito tempo com outros fatos que não vão implicar necessariamente em alguma importância nas razões das suas ou nas suas contrarrazões. E aí vai para a fundamentação seguindo aquela mesma lógica, vai apresentar alegações de natureza processual, só que aqui percebam, ele não vai enquanto que o apelante apresenta razões de natureza processual que possam levar
por exemplo, a nulidade da sentença, o que o apelado vai fazer é a defesa da sentença, porque ele quer que aquela sentença seja mantida, porque a sentença foi benéfica para ele. Então, o que ele vai fazer? Se ele tiver alegações de natureza processual, são alegações de natureza processual que afetem o recurso de apelação. Por exemplo, ele vai alegar que o recurso de apelação é intempestivo, que foi proposto fora do prazo, ou que o apelante não preparou o recurso adequadamente, ou seja, não pagou todas as custas devidas, ou porque o apelante não tem interesse processual, não tem interesse recursal, enfim, essas questões que são questões de natureza processual vão ser as defesas preliminares apresentadas nas contrarrazões do recurso de apelação, certo? Então a diferença das razões do recurso para as contrarrazões é que as preliminares das razões de recurso são preliminares voltadas para alegar algum defeito na sentença ou no processo. Já nas contrarrazões, as preliminares são voltadas para alegar um defeito formal no próprio recurso, porque o que interessa para o apelado é a manutenção daquela decisão da forma como ela foi proferida. E vai fazer também uma fundamentação às alegações de natureza material para fazer a defesa da sentença e dizer que ela fez uma análise adequada com relação ao mérito da causa. E aí vai formular os seus pedidos. Então vamos resgatar lá. O que seriam preliminares? São as defesas processuais que vão indicar falhas formais na interposição do recurso, que vão levar ou podem levar à inadmissibilidade do recurso de apelação, certo? Então, tudo que você identificar lá no caso colocado para você contrarrazoar, que possa levar à inadmissibilidade do recurso, ou seja, para que o recurso não seja sequer recebido, você vai alegar como defesa processual como preliminares e vai poder também atacar eventuais questões que forem resolvidas em decisões interlocutórias não agraváveis. A gente viu isso quando analisou a apelação, né? Que a gente pode alegar na apelação e nas contrarrazões de apelação eventuais questões que forem decididas na primeira instância por meio de decisões interlocutórias ao longo do processo, decisões estas que não podem ser atacadas por agravo de instrumento. E aí a gente pode alegar essas matérias como matérias preliminares de apelação ou como preliminares de contrarrazões de apelação. Então não é só o apelante que pode levar essas questões para a segunda instância. O apelado também pode, ok? E aí no mérito você vai atacar os argumentos do apelante. O mérito, veja bem, as defesas de mérito das suas contrarrazões de apelação não são necessariamente defesas de mérito com relação ao mérito da causa, porque aí o mérito do recurso vai ser um pouco maior do que necessariamente o mérito da causa. Você vai atacar nas defesas de mérito do seu recurso todas as alegações trazidas pelo apelante ou pelo recorrente que queiram derrubar aquela decisão, seja para anular a decisão ou seja para reformar a decisão. Então tudo isso você vai colocar como defesa de mérito das contrarrazões do seu recurso de apelação. Vai atacar então as alegações do apelante relativas a erros em procedendo ou a erros injudicando na sentença e vai fazer aí a defesa da decisão recorrida. Você vai defender a sentença para dizer, olha, aquela sentença merece ser mantida e vai dizer por que a decisão merece ser mantida. Ok? Agora, o exemplo dos pedidos. Como que a gente vai escalonar os pedidos aqui? Primeiro pedido, você vai lá requerer que seja negado seguimento ao recurso de apelação, tendo em vista a falta de interesse recursal do apelante. Que um exemplo que eu dei de você alegar que o recurso não pode ser recebido porque o apelante não tem interesse recursal. Por exemplo, vamos imaginar um apelante que não tenha de fato sucumbido, ele não tenha perdido a ação e aí ele recorre. Você vai contrarrazoar e vai dizer, olha, não há interesse porque ele obteve tudo aquilo que ele pediu, então não há interesse nesse recurso dele. Se o tribunal não receber, ou melhor, se o tribunal receber o recurso, não acolher
argumento preliminar, você vai requerer que seja acolhida a segunda preliminar formulada, a fim de que a decisão interlocutória de folha 200 seja reformada de modo que se considere como informante a única testemunha arrolada pela parte autora, cujo depoimento consta a folha 203. Aqui eu trouxe um exemplo de como que você vai formular aquele pedido preliminar daquela questão que foi decidida numa decisão interlocutória ao longo do processo na primeira instância e que não era agravável por meio de... que não era recorrível por meio de agravo de instrumento, então você teve que esperar uma eventual apelação, no caso aqui, uma eventual contrarrazão de apelação. E aí você formula esse pedido dessa forma, ok? Não sendo este o entendimento do tribunal, no mérito que seja... Olha, tem um que sobrando ali. Que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença tal qual lançada. Aí é o seu pedido do mérito das suas contrarrazões, ok? Assim que você vai escalonar os seus pedidos nas suas contrarrazões de apelação, certo? Então o primeiro pedido ali é para que o recurso sequer seja recebido. O segundo pedido é um exemplo que diz respeito àquelas questões que forem discutidas ou que forem decididas em decisões interlocutórias ao longo do procedimento em primeira instância e contra as quais não cabe agravo de instrumento. E, por fim, você faz o pedido do mérito das suas contrarrazões para que a decisão recorrida seja mantida da forma como ela foi produzida ou da forma como ela foi lançada. Essa é a estrutura das suas contrarrazões de apelação. Sempre lembrando que muda o lado, né? Então, quando você faz as contrarrazões, você está atacando as razões. E quando você faz as razões, você está atacando a sentença que foi proferida, certo? Essa situação precisa ficar bem clara na sua cabeça, na hora de fazer a prova. Então, além de fazer, você precisa fazer aquele planejamento que eu falei lá quando a gente falou de contestação. Tem que fazer aqui nas contrarrazões também, para saber exatamente de que forma que a sentença decidiu, de que forma que o recorrente trouxe os seus fundamentos e quais os pedidos que ele trouxe, e para saber de que forma que você vai rebater a argumentação do recorrente e os pedidos formulados por ele no seu recurso de apelação. Fazendo isso, com certeza você vai ter pleno sucesso na elaboração da sua peça. Ok? Encerramos aqui essa aula a respeito das contrarrazões de apelação. Nós nos vemos na próxima. Vamos continuar analisando outros recursos por aí. Até lá!